Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47. É um texto bem simples. Todo mundo já sabe, ele é quase autoexplicativo. Como a Fernanda já mencionou, a gente vai estar falando sobre as características de uma igreja saudável. Atos 2, 42 a 47. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam as reuniões no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Eu preciso definir sobre que igreja eu vou falar. O Henrique até mencionou. Eu gostaria de lembrar as duas mensagens. A mensagem do pastor Márcio, ele falou que a igreja, ela tem uma função de continuar a obra que Jesus começou através do Espírito Santo. Então, eles lembram dessa mensagem. O pastor Henrique, na semana passada, falando sobre ter uma igreja simples, contando a influência de pessoas um na vida do outro. Ele citou 5 figuras da igreja bíblica que aparecem aí no texto. A primeira que ele traz para nós, qual é? Você lembra? O corpo. Ele começa falando sobre o corpo e que nós fazemos parte de um corpo como comunidade e temos o cabeça, que é quem? Cristo. A segunda ilustração que ele traz é a ovelha. E mostra que essa ovelha tem um rebanho. E esse rebanho tem o quê? Um sumo pastor. O pastor da ovelha. Mas ele cita algo que para mim chama a atenção. Ele vai dar o exemplo da ovelha que é tosquiada num ambiente frio. Quando ela volta para o abrigo, onde todas as outras ovelhas estão, o que as ovelhas fazem? Elas se juntam para aquecer a guela, que naquele momento está desprovida da sua lã. Isso para mim foi o que mais chamou a atenção, né? Essa igreja já, né? Que no momento que a gente é tosquiado pela vida, a gente se junta para aquecer, a gente se junta. Olha que coisa linda. Não é assim? É isso mesmo. A igreja tem que se preocupar com o outro e tem que saber que tem um pastor. Mas ele trouxe mais uma figura que também me chamou a atenção, que é o quê? Que a igreja como um edifício a ser construído e que cada pessoa é o quê? Uma pedra. É interessante. Mas que essa construção, ela tem por fundamento o quê? Jesus. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. E para nós, ele é o nosso alicerce. E a partir daí se constrói a igreja. Isso é fantástico. Jesus é o nosso fundamento. Isso é muito importante. Mas ele cita mais um, que é a noiva, né? E a noiva, nesse sentido, o que eu gostei da mensagem é que ele faz alusão que a noiva aqui no Ocidente, onde nós estamos, ela é a mais importante do casamento, né? O homem é um apetrecho, né? Quase que um bibelozinho ali na frente, os olhares estão todas para a noiva, não é assim? Os caras nem sabem às vezes quem é o noivo, mas tá lá eles
Eles usam até a expressão que os padrinhos, muitas vezes o noivo tá com a cara dos padrinhos, você não sabe nem quem ele é. Mas no Oriente é diferente. Aonde as Sagradas Escrituras foram escritas, não é dessa maneira. O noivo tem o papel principal. E toda a beleza que a noiva tem é para o noivo. Olha que coisa linda, né? Isso, como igreja, nós estamos sendo lapidados através da palavra, para nos tornarmos como igreja, uma igreja linda para o nosso noivo, que é Jesus Cristo. E por último, e não é grau de importância, por último, um povo. E presta bem atenção, quando se fala do povo, principalmente no período bíblico, todo o povo tem um sistema de governo, tem alguém que comanda, tem alguém que lidera, e até hoje em dia. Mas aqueles que fazem parte do povo de Deus, têm Deus como seu rei, como seu Senhor, e nesse reino, que esse povo faz parte, só existe uma vontade que tem que ser realizada, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fechou? Esse é um resumo das 2 semanas, mais ou menos. Mas, falando sobre igreja, eu preciso distinguir que igreja eu quero falar. Existe chamada Igreja Universal, o Henrique comentou nela no domingo passado. É que aí pegaram uma denominação, pegou Universal. Aí a gente começou a falar, poxa, Igreja Mundial, e vem o outro, pegou também, né? Aí a gente ficou um pouco sem opção. Então é a igreja de todos os crentes no Senhor Jesus, que caminham, que amam o Senhor, espalhados por toda a terra. Amém? Essa igreja, presta bem atenção, chamada também muitas vezes de igreja invisível, é composta, e aqui não tem placa de denominação, não tem, é composta por gente, mas que ama o Senhor acima de todas as coisas. Essa igreja, ela não tem problema. Essa igreja, ela não tem dificuldade. Essa igreja vai bem, independente se está sofrendo perseguição, é a igreja viva do Senhor, espalhado por toda a terra. Ok? Composta de pessoas que amam o Senhor acima de tudo. Então tem irmãos dessa igreja que hoje estão presos. Tem irmãos que nesse momento estão sofrendo para poder renunciar, mas eles estão firmes. Tem alguns que estão sendo mortos nesse momento, mas eles não abrem mão do noivo. Essa é a igreja invisível. Essa é a igreja universal que a gente fala, que está espalhada por toda a terra. Mas eu não vou falar dessa igreja. Eu vou falar da igreja local. Quando eu falo de igreja local é porque ela tem um endereço. Vou dar um exemplo. A nossa igreja. Qual é o lugar aqui, a nossa avenida? 261. Então você já sabe. Quando a gente fala de igreja local é essa. É essa aqui mesmo. Como tem muitas igrejas locais. Muitas. Presta bem atenção. De diversos tipos. Existe igreja que é mais rígida, até nos seus costumes. Existe igreja que é mais light, mais tranquila nos seus costumes. Existe igreja que é do fogo, é labareda pura. Tem. Você chega, você chamusca. Existe igreja local, que é uma geladeira. Tu tá quente, entrou lá, a temperatura já muda. Tu fala, tem alguma coisa? Tem. E eu quero dizer para você que todos esses nós vamos encontrar na igreja geral. Ou você acha que lá no céu vai ter assim uma vila, ó, aqui é dos pentecostais, aqui é dos tradicionais, aqui é o da geleira.
Não tem. Tem igreja que vai trabalhar mais com adultos, tem igreja que vai trabalhar mais com jovens. É uma mistureba danada. Essa é a igreja local. É dessa que a gente vai falar. Porque existe muito tipo de igreja. Então, como é que a gente pode avaliar se a nossa comunidade e nos avaliar se a gente está dentro de uma comunidade boa? É isso que nós vamos trabalhar hoje aqui. Estou sendo claro? Da igreja local também tem escândalos. Tem escândalos. Corrupção, mentira, ladroagem. A igreja local tem tudo. A igreja local, diferente da igreja universal, como eu já expliquei, presta bem atenção, ela é composta de pessoas imperfeitas. A igreja que eu falei que é reunida de todos os santos, na glória. A igreja local é composta de pessoas imperfeitas. Algumas querem tratamento. Outras estão em processo de pessoas de transformação. Outras são do cão mesmo. Ficam aqui para que a gente seja aperfeiçoado. Porque se não tiver, a gente não cresce. A gente só precisa descobrir hoje que tipo de ovelha você é. Porque olha assim, em geral, não é todo mundo bonito, gente? Coisa linda, mas tem bode aí. Tem. E muitas vezes a gente, como um bode, não consegue enxergar o outro, né? Ou enxerga o outro muito bem. Tem. É esse ajuntamento e vai dar confusão. Por quê? Essa igreja local, ela só tem um que é perfeito. É Jesus. É nessa igreja local que nós somos moldados como ferro afiando ferro, através das dificuldades, através da ofensa, através do liberar perdão, que a gente vai sendo afiado, a nossa fé vai sendo ajustada, o nosso caráter vai sendo moldado para a gente se tornar bonito como Jesus é. É aqui. Eu cansei já de ouvir quando se fala de igreja, olha, puxa, mas é muito melhor lá no bar, porque lá a pessoa, lógico. O mundo é muito mais fácil, pô. É muito mais tranquilo. Você vai afogar suas mágoas bebendo e esquecendo os seus problemas. Você vai receber um tapinha, é isso aí mesmo, campeão. Paga mais uma que eu tomo contigo. E aí começa a ministração um no outro, mas sai do lugar? Não. Mas aí você vem para cá. Aí aqui a palavra fala que você tem que perdoar aquele que te ofendeu. Que você tem que amar aquele que, está odiando você. Que você tem que ceder quando o outro está querendo prevalecer. É aqui. Mas por que esse processo acontece, Jades? Para que a gente possa se tornar parecido com Jesus e finalmente fazer parte da igreja gloriosa. Fui claro? Então, pastores, já estou avisando para você, nós vamos te decepcionar, vamos te frustrar, vamos te chatear. Sim ou não? Já tem algum. Não já te frustrei, Eloy? Fui. Na verdade, tem uma lista tão grande aqui, que às vezes eu fico até com medo de vir para a igreja. Pô! Eu lembro até hoje, eu sempre conto isso para os jovens, né? Teve uma quarta-feira, aqui, nesse templinho aqui que era pequeno, estava eu, o Márcio ainda não era daqui, estava eu, Henrique e Reinaldo. Algum abençoado, eu não lembro bem, falou assim, vamos fazer o lava-pés para a gente acertar as coisas. Na quarta-feira, reunião de oração, gente. Os pastores ficaram sentados, e aí, as pessoas que vinham lavar os pés estavam com alguma falta contigo. Você tinha feito alguma coisa. Começou a mobilização pelo Espírito Santo, separar as pessoas.
A minha fila, gente, ia para fora da igreja. A do Reinaldo, tinha alguns também, mas bem... O do Henrique tinha um ali por misericórdia, para falar assim, ele não pode, né, cara, tem que ir um ali para fazer. Mas eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, sentado, perdoa. Próximo, perdoa. Num bar tem isso. Por isso que às vezes dá vontade da gente ir para o bar mesmo. Porque esses confrontos são naturais e normais dentro da igreja. A igreja local tem dificuldade. E eu quero dizer de maneira muito clara para você hoje aqui na CBP, que nós temos o maior desejo do coração de agradar a Deus, de fazer as coisas certas. A gente tem temor, mas isso não quer dizer que a gente não vai errar com você. Não vai. E nós vamos falhar, infelizmente. Porque inclusive isso vai fazer parte do seu processo e do nosso processo. Porque o mais interessante, presta bem atenção, é Jesus sendo transformado, quer dizer, Ele nos transformando, nos tornando parecido com Ele. Estou sendo claro nisso? Então é dessa igreja que a gente vai falar. E aí a ideia do texto, eu vou ler o texto de maneira muito simples, mas no final a ideia da mensagem é que a gente possa se colocar nesse processo. Porque geralmente quando a gente começa a avaliar a igreja, é como se a gente estivesse do lado de fora. A igreja é assim, é assim, é assim. Mas tanto a igreja universal, como eu falei, como a igreja local, ela é composta de quê, gente? Ela não é templo. Vamos repetir isso? A igreja não é. Então, o que é a igreja? Um ajuntamento de pessoas. Jatos, dá para ser igreja sem ajuntamento? Não. Não dá. É ajuntamento. Por isso que a pandemia ela mais afetou naquilo que é o cerne do que é a igreja, que é o ajuntamento, nos isolando cada um na sua casa. E eu não estou falando que isso não era necessário naquela época, pelo contrário, tá? Não estou fazendo um juízo de valor nesse sentido. O que eu estou falando é que acabou nos afetando naquilo que é a essência, que é esse ajuntamento aqui. Porque é nesse ajuntamento que há processos de restauração, é nesse ajuntamento que um pode estar ministrando sobre o outro, é nesse ajuntamento que há cura, é nesse ajuntamento que há restauração, é nesse ajuntamento que há ofensa. É nesse ajuntamento. É onde a gente vai pedir socorro, é onde outro vai pedir socorro porque você está na vida dele. Você entendeu isso? Estou sendo claro? Então, quando começa nesse texto, presta bem atenção. Atos, capítulo 2. Eu gostaria... Deixa eu ver. Que você fosse para o capítulo 1. Versículo 4. Diz assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem em Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentre de poucos dias, vós sereis batizados com o Agora, versículo 8. Contudo, ele está reforçando: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre
vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Presta bem atenção. Qual foi a recomendação de Jesus para os seus, quando eles estão vendo Jesus subindo? Que eles permanecessem aonde? Em Jerusalém. Por quanto tempo? O texto não explica. Quando chegaria o Espírito Santo? Não sabiam. Mas qual era a ordem de Jesus? Que permanecesse em Jerusalém. Na carta aos Coríntios, você vai ver que 500 pessoas viram isso. Jesus ascendendo. Ouviram que Jesus falou. Mas só 120 pessoas ficaram quando o Espírito Santo foi derramado. Quando a gente vai falar sobre igreja, se a gente quer ser uma igreja sadia, a primeira coisa, a gente precisa ser a pessoa que ouve o mestre e obedece. Mas Jadson, até quando eu vou obedecer? Não sei. Até quando eu tenho que esperar? Até quando ele não tem prazo. Não tem prazo. Muitas vezes nós não fazemos, não contribuímos para que uma comunidade seja saudável, porque a gente não ouve mais a voz do mestre. A gente até começa, mas com o decorrer a gente vai vendo outras prioridades, a gente vai substituindo, a gente vai vivendo, e daqui a pouco a gente percebe que aquela voz já não é tão impactante, ela já não influencia mais, e a gente já começa a substituir. E aí começa a viver a nossa própria vida em vez de continuar ouvindo e obedecer a voz de quem? Do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Ao contemplar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles obedeceram? Sim ou não? Agora, olha o versículo 2, gente. De repente. O que é de repente, gente? Fala para mim. Algo esperado? Algo que você já falou vai acontecer? De repente. O de repente só alcança quem persiste. Eu vou explicar de novo. O de repente, quer dizer, eu vou repetir. Só alcança quem persiste. O de repente só vai acontecer um mover de Deus para aqueles que ouvem a voz de Deus e permanecem, persistem, não abrem mão. Não, ele falou, então eu vou obedecer. E só saio daqui quando ele me visitar. Está vendo? A comunidade, ela começa, lógico, com a declaração de Pedro para Jesus, o Henrique até explicou isso, mas aqui ela começa a dar os seus primeiros passos, de pessoas que abriram mão de tudo para obedecer a Jesus, até que o de repente pudesse acontecer. Quantas vezes, irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus, porque nós não persistimos. Nós desistimos. Nós abrimos mão daquilo que Deus nos pediu para fazer, porque nos perdemos. E quem está falando aqui no caso, gente, quantas vezes eu tenho deixado de receber aquilo de Deus, porque eu dei um passo para trás. Porque olhando para as circunstâncias, eu falo assim, não dá mais. E deixei de experimentar o de repente de Deus, porque dei um passo para trás. E a gente vai abrindo mão
abrindo mão das prioridades que Deus colocou um dia no nosso coração, dos ministérios, na maneira como a gente pode servir. E daqui a pouco a gente percebe que a gente já está fora. Ninguém nos excluiu, ninguém nos tirou, mas por decisões próprias. A gente vai deixando de fazer parte da comunidade, porque não aguentamos o tranco, porque vieram outras pressões e não suportamos, vieram dificuldade e nós abrimos mão, e aí deixamos de exercer aquilo que Deus nos chamou para exercer, e não contemplamos o milagre que Ele gostaria de realizar. Porque presta bem atenção, Deus vai realizar aquilo que Ele tem para realizar independente da gente. A pergunta é, você quer ser usado por Deus e fazer parte disso? Consegue entender o que eu estou falando? Eu estou abrindo meu coração aqui. A gente vai. Daqui a pouco você percebe que vindo para a igreja aqui, você já não faz mais parte dela, mas porque foi uma escolha sua. Porque abriu mão de ouvir aquilo que Deus lhe chamou para fazer. O que precisa ajustar? Para que a gente possa se tornar uma igreja saudável. E quando eu falo de uma igreja saudável, eu quero ser muito pessoal. Você faz parte dessa igreja. O que você abriu mão? Que Deus colocou nas suas mãos e você abriu mão. Porque se decepcionou, porque se entristeceu, porque talvez não teve o reconhecimento que um dia esperava. Deus quer, nessa noite, nos restaurar. Mas a gente precisa enxergar quem nós somos, como o papel da igreja. E aqui é o primeiro que precisa ser tratado, sou eu. Preciso dar passos para reconstruir isso. Mas é nesse ajuntamento que a gente é confrontado. Daqui a pouco você vai ver que o Espírito Santo ele é derramado. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram o quê? E começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder, presta bem atenção, que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Você consegue ver? Derramou-se o poder do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que vai concedendo o que cada um vai falar. É o Espírito Santo que vai conduzindo como o outro tem que se portar. É o Espírito Santo que vai derramando a capacidade dele sobre cada um. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Não tem como ser uma igreja saudável se não for conduzida por Ele. Não há possibilidade, não há técnica, não há jeito, não há estrutura, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo para voltarmos a ser aquilo que Ele deseja. E você vai ver que Ele é muito atuante. Na verdade, quando eu olho para Atos, antigamente chamava Atos dos Apóstolos, eu prefiro pensar que é Atos do Espírito Santo, através de homens imperfeitos, fazendo a vontade do Pai. Porque é Ele se movendo. Jesus disse que Ele viria, Ele seria aquele que nos ajudaria a cumprir tudo que Ele começou. E muitas vezes a gente pode utilizar técnica, e eu vou falar outra coisa para você. Eu sou um homem da técnica. Eu gosto de estrutura. Eu gosto. Eu preciso saber que passo. Eu não estou falando que estrutura é ruim. Ela é boa. Desde que até mesmo a estrutura seja conduzida pelo Espírito Santo para fazer a vontade dEle.
senão vai ser só técnica. E não vai gerar resultado. Estou sendo claro nisso? Mas quando fala do falar em línguas aqui, presta bem atenção. Versículo 6. Ao ouvir o estrondo, ajuntou-se grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria... Que língua aqui que ele está falando? É estrangeira. Imagina, estamos aqui, tem gente dos Estados Unidos, da Rússia, da Arábia, está todo mundo aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Aí um dos discípulos começa a levantar, começa a falar inglês. Não tinha nem estudado. O outro começa a falar árabe. Não tinha nem estudado. O outro começa a falar russo. Mas cada um começou a ouvir a palavra de Deus na sua própria língua materna. Está aqui, gente. Está aqui o texto. É só ler. E eu não estou falando com isso que não existe as línguas estranhas, que alguns chamam. Mas eu estou falando que nesse momento aqui, no Pentecoste, isso aí depois a gente pode falar num outro estudo em particular. Mas aqui, ele está mostrando que o Espírito Santo é capaz de nos capacitar a falar a todos aqueles que precisam ouvir do amor do Evangelho. Quando o Espírito aqui é derramado, é para que as pessoas possam ouvir a voz de Deus através da sua boca, guiados pelo Espírito Santo. Aí você vai falar se são pessoas simples. Já se eu sou simples, por isso que eu tenho vergonha de falar o Evangelho. Presta bem atenção. O Espírito Santo vai te capacitar a trazer a palavra. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai te orientar. E aí você vai trazer a palavra àquele que precisa ouvir. Ele vai te conduzir, inclusive, a chegar naqueles que precisam ouvir. E vai te dar ousadia. Porque a mensagem aqui é muito forte. Pedro, imagina você, passa-se de 40 a 50 dias depois da crucificação. Muitas das pessoas que participaram da morte de Jesus estão ali em Jerusalém. E são os primeiros a ouvir a mensagem do Evangelho. E sabe o que Pedro fala para eles? Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram, embora vocês não soubessem, porque isso já estava escrito nas Escrituras, mas sabe aquele que vocês mataram? Esse Jesus já foi profetizado nas Escrituras, que ele era o Messias, ele ressuscitou, ele viveu conosco por 40 dias, provando a sua ressurreição, era ele mesmo o Messias. Então, vocês se querem se converter, se arrependam. Olha que mensagem forte, gente. Mas começa por aqueles que crucificaram Jesus. E aí eles perguntam, mas o que está acontecendo? Pedro cita Joel. Nos últimos dias o Senhor derramaria do meu espírito sobre todos os povos, diz o Senhor. Os seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha que coisa linda. Ele está apontando para Joel, dizendo que aquilo ali era reflexo dessa profecia se cumprindo. Eu tenho uma boa notícia para você. Esse Espírito Santo que foi derramado em Atos, nós temos acesso a ele hoje. Esse mesmo poder para poder falar foi derramado sobre a vida da igreja, sobre todos aqueles que reconhecerem que Jesus é Senhor. E aqui eu tenho que fazer uma pergunta muito pessoal, até me desculpa. O que está te impedindo de falar do amor de Deus? Se você tem todo o poder do universo à sua disposição, através do Espírito Santo. O que está te impedindo de falar do amor de Deus? De viver de acordo com a palavra? De fazer parte dessa comunidade?
de fazer parte da célula e ajudar. Ou independente da célula, de você testemunhar no seu trabalho, de você testemunhar na sua escola, de você testemunhar na sua vizinhança. O que está te impedindo? Se o Espírito Santo, foi derramado. Consegue entender o que eu estou falando? Aqui, diz o seguinte, versículo 38, 37. Aos que ouvirem tais palavras ficaram agoniados. Olha, as pessoas que estavam tudo cercadas, achando que eles tinham bebido, e eles começam a pregar, depois da palavra pregada, eles começam a ficar agoniados, angustiados, o coração começa a ficar apertado. Olha isso, como isso é forte em seu coração. E desejaram saber de Pedro e de todos os outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Eles perguntam: olha, depois dessa mensagem, o que nós podemos fazer? Qual o outro passo que precisamos dar? Olha a palavra de Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está falando assim: olha, presta bem atenção, e essa mensagem serve para você que está aqui e não sabe qual é o seu papel. A mensagem é a mesma. Se você quer conhecer o Deus ressurreto, se você quer conhecer Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, aquele que derrotou o diabo, aquele que nos resgatou das trevas, é o mesmo processo. Arrependa-se da sua vida, arrependa-se dos seus pecados, arrependa daquilo que você fez e você sabe que desagradou a Deus, e passa a segui-lo, servi-lo e amá-lo a tal ponto de dar a vida por ele. A mensagem é a mesma, ela não mudou. A mensagem do apóstolo é essa. Se você quer sair daqui do jeito que entrou, tudo bem. Outras oportunidades você pode ter ou não. Mas Deus te trouxe aqui para te dar mais uma chance, para você sair daqui com Ele. E não é você aceitá-lo, é você reconhecer quão grandioso Ele é e se ajoelhar diante dEle pedindo clemência e misericórdia. Essa é a mensagem do Evangelho. Para essa comunidade nossa, como é que você tem vivido? Para a nossa comunidade. A igreja saudável, ela obedece à voz do Mestre. A igreja saudável, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que ela é formada por gente simples, que ouve a voz de Deus. Ela é formada por gente simples, que se deixa conduzir para fazer a vontade dEle. E aí entra o texto. Isso aí foi o contexto. Aí entra o texto. Jesus dá a impressão que diminuiu o culto, né? A gente está assim. E aí começa. Bem simples. Versículo 41. 2:41. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de quantas pessoas? Você consegue ver um negócio desse? 3.000 pessoas ao mesmo tempo se rendendo a Jesus? Começou com a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, eles começaram a falar. É isso. E aí começa. A igreja dá os seus primeiros passos. E qual o primeiro passo que ela dá? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam.
Isso quer dizer o seguinte, gente, uma igreja saudável não pode se desviar da palavra de Deus. Uma igreja saudável não pode estar baseada, alicerçada na figura do seu pastor. A igreja saudável, presta bem atenção, não pode trazer mensagens que somente agradam o nosso coração. Não pode ser um livro de autoajuda. A igreja não pode ser uma empresa. É fácil da gente se perder. Ele está falando assim, olha, a gente vai ter que lutar para deixar a palavra de Deus no centro. Existem igrejas hoje que estão tirando parte da palavra de Deus para tornar o evangelho mais confortável. Por isso que ele está falando, nós vamos precisar perseverar com a palavra. Você precisa amar a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus, mas a palavra de Deus precisa ser o centro da sua vida. E eles estão falando aqui, olha, eles perseveravam, isso quer dizer que eles insistiam, eles permaneciam, continuavam ensinando a palavra de Deus, mesmo que essa palavra fosse indigesta para o mundo que eles estavam vivendo. Eu não sei se você percebeu, mas a palavra de Deus nesses tempos se tornou indigesta para a nossa cultura. Indigesta. Tem coisas que a gente já não pode falar. É indigesta. A pergunta é se a gente vai insistir pregando, sem medo do que pode acontecer. E aí agora eu quero ser mais pessoal. Você conhece a palavra? Você lê a palavra de Deus diariamente? Ou ela na verdade é um bibelô na sua casa? Um amuleto para guardar a tua televisão. Graças a Deus fizeram televisões fininhas, que agora não dá para colocar a Bíblia em cima. Alguém já disse isso, não sei se foi Cláudio Duarte, graças a Deus. Não dá mais. Deixa lá no Salmo 23, 91. 1000 vão cair do meu lado, mas ninguém vai acertar minha televisão. A palavra de Deus precisa ser vivida. Você quer ver? É simples. A gente vai dar treinamento, a gente vai dar ensino. Ontem tivemos ministrando nos casais e a gente ministra a palavra. Nos jovens a gente está ministrando as palavras. Nas células está sendo ministrada a palavra. Cara, tudo que a gente faz, vai nas crianças, está sendo ministrada a palavra. Eu pergunto aonde você está? Aonde você está? Aonde eu estou? É perseverar. E aqui eu quero trazer não para uma característica da igreja lá, não. A nossa igreja precisa ser uma igreja da palavra de Deus. Nós precisamos ser apaixonados. As nossas músicas precisam ter a palavra. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso serviço, aquilo que a gente faz, precisa ter a palavra de Deus como cerne. Mas na comunhão, precisa ter relação. Uma igreja saudável, além de se agarrar na palavra, ela tem relacionamento. É a ovelha que você percebe que foi tosqueada e você se ajunta a ela. Mas presta atenção, não é o se ajuntar a ela. É junto com Jesus, guiado pelo Espírito Santo, juntar aquela pessoa. Não é a sua presença que vai mudar a história dela, mas é a presença do Cristo que você carrega, que vai transformá-la, que vai mudar. No nosso ajuntamento, nas nossas conversas, no sentar para comer ou tomar uma refeição, a gente precisa falar dele. A gente precisa falar das coisas espirituais, das coisas do dia a dia, mas ele precisa ser a prioridade. Quantas vezes perdemos tanto tempo? E Deus tem falado muito comigo, porque eu tenho perdido muito tempo com conversas fúteis, conversas bobas, corriqueiras, que não levam a lugar nenhum.
E o tempo está passando, a gente está perdendo. Então hoje é tão legal quando eu já começo perguntando assim, mano, como é que é a tua história? Onde começou? Como é que você veio parar aqui na igreja? Como é que você encontrou Jesus? Fala para mim, porque cara, cada um ele aparece de um jeito, ele vem alguém que ora, daqui a pouco vai lá, alguém fala no correio, o cara se entrega a vida a Jesus, vem para cá, você vê que é uma misturada, não tem um igual. Não tem, porque Ele é Deus, Ele move do jeito que Ele quiser, mas é Ele agindo através da igreja, agindo através das pessoas. Nós tivemos a oportunidade desses 2 domingos de ver Jesus agindo através das pessoas de forma diferente. A gente esteve ontem lá na casa do Henrique, ele conversando e falando do acampamento que ele foi, mas ele lembrando do cara que na primeira vez que ele pregou, o cara entregou a vida a Jesus. Eu falei assim, que coisa rica. Que coisa rica. Eu já não lembro nem do que eu comi hoje. Na hora do... A comida estava maravilhosa, hein, mãe? Conversas que edificam. Tinha conversado, ó, de novo, hein? Está insistindo. Conversando. Então, presta atenção. Como é que estão as nossas conversas? Eu lembro que o Rodrigo, nas minhas férias, falou, a gente precisa mudar as nossas conversas. As nossas conversas só são rasas, a gente só está brincando. E gente, eu brinco mesmo, é terrível. Tem que voltar. Tem que ter humildade e falar assim, opa, calma aí. Precisa. A comunhão aqui é essa relação que Cristo é edificado nas nossas conversas. Então, por exemplo, vamos no ônibus. Cara, é 1 hora para a gente ir conversando. Eu vou conversando com os motoristas, eu sei a vida deles todas. Eles também sabem a minha vida. A gente ora, para Deus ter misericórdia depois da gente. Mãe, vai arrumar alguma coisa, a cozinha? Não vai lá só limpar o prato. Enquanto está limpando o prato, olha para o outro que está com você. Pergunta, conversa. Cara, a gente teve um momento lindo aqui. 200 pessoas aqui, não tinha gente. Olha. É um negócio maravilhoso, foi. Aí você senta, começa, a Noemi falando que compartilhou daquilo que ela vivenciou, já vai dando um ânimo. A gente vai fazendo assim, ó, de maneira bem simples, bem natural. Olha, não tem nada sofisticado, gente, é simples. Simples. Mas a comunhão, e aí ele fala no partir do pão, é no sentar junto. Eu sei que a pandemia nos atrapalhou. Sei mesmo. Hoje a gente, quando a pessoa já entra na nossa casa, a gente faz assim, ó. A segunda coisa é, se aquele dia tu está comendo um bife, se chega alguém e tu fala assim, ai meu Deus, na minha casa eram 4. Vou ter que cortar um no meio. Ai, visita abençoada. É assim, não é, gente? A gente estava esperando esses dias o carro do ovo passar lá em casa, né? Não passou, raptaram o ovo. Eu falei, está acontecendo alguma coisa nesse Brasil? Que sumiu o carro do ovo. Gente, ele não passa lá na Vila Margarida. Se você está me ouvindo aí, tem um carro do ovo. Rua Caimoré, 1031. Leva a nossa mistura lá. Fechada a propaganda, desculpa, gente. No partir do pão. A gente não senta, e às vezes a gente acha que tem que ser uma comida especial porque é visitante. É comer o que tem. Isso trabalha na gente até a nossa mesquinhez. A igreja saudável não é aquela que assiste culto. A igreja saudável é aquela que depois de celebrar aqui, as pessoas continuam caminhando durante a semana, se relacionando. Eu gostei tanto dessa parte na Bíblia King James, que fala assim, ó, partir do pão e nas orações. Ele está falando que eu tenho que partir nas orações. Como é que a gente parte nas orações? É quando eu falo assim, cara, eu estou passando por isso. Olha, o meu coração está aflito. Olha, você pode orar comigo, pensar, aí naquela comunhão, a gente comendo junto, partindo nas orações. Olha que coisa rica, isso aí para mim, cara, foi tão rico que eu falei assim, eu posso estar ali, a gente pode terminar aquele almoço, aquela refeição, aquele café, orando um pela vida do outro. Isso é o partir.
É o partir as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas também partir as minhas vitórias. É o partir. Não é só o comer, é o partir. Coisa simples, mas tão rica. E que a gente perdeu aqui, eu penso que a nossa igreja sempre foi muito acolhedora. Mas com a pandemia eu entendo também. A gente ficou com medo. E aí parece o outro entra na nossa casa, a gente se sente desconfortável, a gente está tendo dificuldade com a questão da célula às vezes. Para abrir mais célula, porque a gente está com medo de levar a gente na nossa casa. Partir do pão. Nas orações. Quem aqui não tem coisas que precisa partilhar com alguém? Cria esse momento. Convide para a sua casa. Partilhe do pão, mas partilhe o seu coração. Olha que coisa linda que a gente foi perdendo. E diz que na alma de cada pessoa havia pleno temor. Isso aqui, hoje nós não temos. As pessoas não têm mais temor de Deus. Não tem. É uma coisa que eu não sei, eu acho que tem a ver com a nossa cultura racional. A gente não tem mais temor de Deus. A gente esqueceu que Deus disciplina. Nós esquecemos que Deus não se zomba. Nós esquecemos que Deus, um dia nós vamos prestar conta dele. E que muitas vezes Ele vai pesar a mão, não porque Ele nos odeia, não, mas porque Ele quer nos restaurar. Mas hoje a gente não tem medo de errar, a gente não tem medo de ter uma vida dupla, a gente vem para cá, a gente ministra, a gente prega, a gente canta, a gente dança, a gente faz as coisas aqui, a gente não tem medo que Deus está olhando tudo aquilo que a gente está fazendo quando ninguém está ao nosso lado. Não há temor mais, não há temor. As pessoas tomam decisões de sair ou ficar na igreja hoje sem perguntar para Deus. Aconteceu alguma coisa, você sai. Gente, eu vou falar para você, eu já queria... Todo ano eu queria sair da CBP. Não era, Marli? Todo ano. Quando chegava outubro, novembro, eu já estava vendo os defeitos da igreja. Gente, era uma praga. E aí eu falava, não, eu tenho que ir para outra igreja, cara, aqui eu estou sofrendo muito. Que nada. Aí chega a Marli, com uma voz profética. Jade, você não percebeu que você está cansado, não? Que todo ano você vem com essa ladainha. Aí eu falei, caraca, forte. Ainda bem que eu tomo um remédio de pressão. Todo ano é essa mesma ladainha, você está cansado. E é verdade, chega outubro, novembro, a gente já está morto, você já sabe como é a nossa rotina. Eu vou chegando em janeiro assim, ó, férias. E tem hora que parece que a gente vai morrer em dezembro e não chega em janeiro. Aí eu falei assim, cara, é verdade. Precisei ser confrontado. E eu sei que você já tentei sair, gente, porque as coisas estavam difíceis aqui. Eu falei, cara, eu preciso arrumar um barco. E Deus não manda. Eu falei, estou preso. Porque não manda para o ministério glorioso? Todo mundo fala, eu nunca chego nesse ministério. Aqui a gente sempre tem que construir. Já não passou isso no seu coração? Já não deu vontade de sair? Vamos abrir o coração. Sei que não tem tempo também. Mas é verdade. Só que uma coisa, eu lembro de uma vez que eu tentei sair. Eu lembro. Tentando sair, de boa. Eu e a Noemi, a gente já tinha discutido, já tínhamos falado, vamos sair. Isso no início, hein? Está no meu primeiro ano de ministério. No primeiro. Aí a Marli veio com um negocinho assim, você pode vir numa reunião segunda-feira? Eu falei, segunda-feira não. Mas é preciso, filho. Eu não vou te falar o que é, porque se você souber, você não vai. Eu falei, caramba, como é que eu vou assumir a minha palavra sem eu saber o que é? Que furada é essa aí? Mas conhecendo a Marli, né? Eu falei assim, não, eu vou. Era uma reunião de oração, gente, na segunda-feira. Ia vir uma mulher, tal. Esqueci o nome dela. Ivone, né? Eu lembro. Tal.
Eu e a Noemi de manhã, na segunda-feira, quebramos o pau. A gente se ajustou e falamos o seguinte: Noemi, eu vou sair de qualquer jeito dessa igreja, agora eu vou sair. Acabou. A Noemi, cara, como uma mulher de Deus, fala assim: a minha mala está pronta. Aonde tu for, eu irei. Eu falei, cara, que coisa gloriosa. Agora nós vamos. Então já está certo. Aí a Noemi, nós fomos para o cinema, porque toda vez a gente ia para o cinema, nós dois, as meninas não tinham nem nascido ainda, para você ter uma ideia, como era bem recente. Aí a gente voltando no cinema, na Praia Grande, a gente volta no carro e ela se estranha, a gente começa a brigar. Eu falei, sai de uma coisa, eu não vou para droga nenhuma de reunião. Vou para casa. E peguei o carro e estou indo para casa. Quando eu estou indo para casa, eu estou virando assim. Aí liga, eu não lembro se foi o Henrique, mas foi alguém que me ligou. Ô Jadson, presta atenção, a mulher falou que só vai começar a reunião. Onde tu tá? Já conhece? Onde tu tá? E eu menti, não menti, né? Fica aquele negócio, caramba. Porque a mulher que está aqui falou que só vai começar quando tu chegar. Eu falei, Jesus amado. O coração já começou a bater. Eu falei, Noemi, o esquema é o seguinte, hein? Vamos nos acertar aqui para Deus não expor a gente lá. Vamos, ó, me perdoa. Eu errei, eu falei, e vim de lá pedindo perdão, subi aqui pedindo perdão, chega lá na reunião, lembro até hoje. Estava lá o Reinaldo, todo mundo, uma galera assim orando, e eu lá no canto. E essa mulher falou assim, olha, quem está querendo sair daqui é para sentar aqui. Ela falou, vou falar algumas coisas que estão acontecendo, é para você sentar aqui. E eu estou lá, gente, de boa. E a mulher começa a falar tudo que eu tinha falado para a Noemi de manhã. E eu falei, eita, meu senhor, que negócio forte é isso aí? Não estou acostumado, sou batista, gente. Chega um momento, eu andando, tal, de boa, tranquilo. Lá e ela falando e a Noemi tipo assim, é contigo. Se é de Deus, vai me chamar pelo nome. Esse negócio está dando um tiro. Talvez o Henrique está querendo ir embora também, o Reinaldo. Eu não sei como está a casa deles. A minha casa estava confusão. Eu não sei. Eu não dar um tiro pro alto, cai um pato e o pato sou eu? Não, é de Deus, chama. Rapaz, essa mulher eu lembro até hoje. Ela pegou assim. Daqui a pouco ela falou, você aí na ponta. Eu estava bem na pontinha, perto da porta para correr. É você. Eu já estou vendo aqui, ó, você tem um cajado. Eu falei, eita, que negócio é esse aí? Eu sou batista, gente. Aqui a gente não anda cajado. Não, você é um dos pastores aqui da igreja. Pode vir sentar aqui. Rapaz, a mulher me deu uma chinelada. Quem você pensa que é? Você só vai sair daqui quando eu mandar. E deu uma chinelada. Rapaz, a reunião foi toda para mim. O Reinaldo depois é mó folgado. Ele manda um e-mail, hein, Jadson? Essa reunião foi só para você. Eu vou acertar com ele lá na glória. Mandou um e-mail. Só que ela foi orando pelo pessoal. Quando ela chegou na Noemi, eu lembro até hoje. Que história é essa de ter as malas prontas? Você é minha. E só sai daqui quando eu mandar. Quem falou isso para essa mulher, gente? Eu nunca vi essa mulher dando. Eu falei. Aí chegando em casa, a Noemi já fala assim, ó, presta atenção, hein, Jadson. Se tu vir com essa conversinha de novo, de querer sair, que venha um anjo falar comigo, mas eu não saio. Dá a impressão hoje que Deus não existe. Dá a impressão que Ele não age no meio da sua igreja. Dá a impressão hoje que, cara, eu posso continuar fazendo as minhas escolhas, seguindo o meu coração. Não há mais temor. Eu quero dizer para você que esse Deus ainda continua real. Ele está vendo. Ele vai falar do jeito que você precisa ouvir. Ele vai ministrar sobre o seu coração. Nós precisamos ser uma comunidade que a gente possa ministrar um no coração do outro, buscando na palavra de Deus confirmação. Precisamos resgatar o temor a Deus. Pedir para Ele se a gente pode ou não fazer. Olhar para as Escrituras se aquilo que a gente está fazendo está de acordo com a palavra de Deus, porque o nosso Deus é real.
E se não há temor, não há milagre. Se não há temor, não há mão poderosa, extraordinária acontecendo no nosso meio. Precisa ter temor. E muitas vezes Deus vai nos trazer para perto. Vai nos ajustar com as circunstâncias. Mas porque Ele quer nos restaurar. Mas a gente está vivendo como se Deus não fosse o mesmo. A gente vive como é Ele lá, eu aqui, e eu sigo a minha vida. Uma igreja saudável, ela tem temor. Eles tinham unidade, tinham tudo comum, eles serviam o outro. Era interessante que estavam atentos àquilo que o outro está sofrendo. E se mobilizam para aquilo, tiram de si para poder abençoar o outro. Olha que coisa interessante. E diz assim: diariamente continuava a reunião no pátio do templo, partia o pão em casa, junto participavam das refeições com alegria e sinceridade. Uma igreja saudável, uma comunidade saudável come junto. Uma sugestão para o próximo almoção a gente fazer, eu fiquei imaginando cada um trazendo a sua refeição para você e para a sua família, para outros. Os pratos diversos que a gente ia ter aqui, né? Comendo um pouquinho de cada coisa, lógico, né? Que tem algumas comidas que a gente vai se identificar mais, mas essa mistureba é o partir do pão, da refeição. Mas eu vou parar aqui porque o tempo acabou. Eu já passei. Fica para a próxima oportunidade. Dentro do que eu falei aqui, eu não quero que você olhe, presta bem atenção, do lado de fora. Eu quero saber aqui, agora eu quero ser bem pessoal naquilo que eu vou perguntar para você. O quanto você tem perseverado nos ensinos, naquilo que tem sido pregado aqui, naquilo que você tem estudado em casa, naquilo que as células têm ensinado, o quanto você tem perseverado no estudo da palavra, o quanto você tem contribuído para a comunhão, o quanto você tem partido o pão, levado gente para a sua casa para comer contigo, sentar à mesa para poder orar um pelo outro, o quanto você está fazendo isso, o quanto de você tem temor a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, coloque diante de Deus. Se está dentro da palavra, ok. Mas busque um direcionamento de Deus. Saiba que aquilo que você faz, seja dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, Deus está vendo. E nós vamos prestar contas da nossa vida para Ele. Ele não é um Deus de zombaria não, gente. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. Ele é bondoso. Mas para você ver o quanto Ele é implacável, Ele não poupou seu filho. E nós não recebemos a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida porque ela cai sobre Cristo. E a gente se protege nele. Você entende o que eu estou falando? Todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Vou finalizar aqui, teria mais no texto, mas o nosso horário já excedeu. O quanto você tem se preocupado com o outro? Qual foi a última vez que você tirou do seu bolso para ajudar alguém? Simples. Você quer ver uma coisa que era linda na nossa comunidade? Era o segundo domingo. Era cestas e mais cestas de alimento. Lógico que eu entendo que o momento que a gente está vivendo, compra a gente já não faz mais. Eu entendo. Gente,
Compra, a gente já não faz mais. A gente vai vendo de pingado em pingado que a gente traz do supermercado. Mas isso não quer dizer que eu não possa lá no supermercado, aquilo que eu comprar, eu possa trazer alguma coisa para ajudar alguém. Não vou poder dar uma cesta, mas vou poder comprar um feijão, que está caro pra caramba. Não vou poder, cara, eu comprei um leite, então eu vou trazer um leite. Você está vendo? Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Mas você não vai saber das necessidades se você não partilhar o pão e as orações. Por isso que a gente se torna uma igreja impessoal. Cada um vivendo o seu mundo e vivendo para si. Mas Jesus nos chamou para ser uma comunidade. Fechou? Você sabe qual é o nosso propósito? Coloca aí, né? Dá para colocar? Da igreja. Porque uma das coisas que eu acho mais bonita da nossa história, e você vai ver isso com o Henrique, é que quando eles começaram a igreja, eles sentaram, eles oraram e foram buscar isso. Esse é o resumido. Eu estava lendo o completo, achei tão bonito, meu. Só que ele é muito grande, né? Mas eu achei ele lindo. Vamos falar junto? Qual é o propósito da nossa comunidade? 1, 2, 3. O propósito? Discípulos frutíferos e no poder. Isso aí tem a ver com a mensagem? Sim ou não? Isso que eu nem falei das ênfases. Vamos orar?